Olá, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um Lição de Vida. O programa de hoje traz a história de um homem que, ainda jovem, viu suas expectativas desmoronarem, após um acontecimento inesperado que mudou completamente o rumo da sua história. Um momento que colocaria tudo à prova e revelaria, de forma surpreendente, o agir de Deus em um propósito ainda maior para a sua vida. Como está escrito em Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então prepare o seu coração, porque o programa Lição de Vida de hoje já está no ar. Magno Rafael Cabral do Nascimento nasceu em 1992 no interior de Pernambuco e é filho de José Henrique do Nascimento e Iraneide Cabral da Silveira. Natural de São José da Coroa Grande, cresceu com valores que marcaram sua formação e, ainda jovem, ingressou na carreira militar, passando a viver uma rotina de disciplina e dedicação. Mas, em meio a esse caminho, sua história tomaria um rumo inesperado. Um episódio marcante daria início a um novo capítulo, trazendo desafios que mudariam completamente sua trajetória. Os detalhes desse testemunho de superação e fé você confere agora no Lição de Vida. Amém! Estamos recebendo hoje o presbítero Magno Rafael. Seja muito bem-vindo, presbítero. Um prazer tê-lo conosco. A paz do Senhor, irmão Manassés, a paz do Senhor a todos, que estão participando. É uma alegria poder estar aqui louvando a Deus por sua bondade e sua misericórdia. Amém. É um prazer tê-lo conosco. Para mim também uma honra estar aqui fazendo Lição de Vida, enquanto nossa querida Thalita está gozando de férias, Estamos aqui dando continuidade, à obra do Senhor Jesus. Bom, a gente queria conhecer um pouquinho da sua história, da sua infância, Onde o senhor nasceu, como era a sua família. Conta um pouquinho deste início de vida. Muito bem, eu sou natural de São José da Coroa Grande, uma terra que tanto amo, ali no litoral sul do estado. Nascido em Barreiros, mas vivi toda a minha infância e adolescência ali na cidade de São José da Coroa Grande. Minha mãe, irmã Iraneide Cabral da Silveira, o meu pai, que apesar de não é o meu pai biológico, mas foi o pai que me adotou, que me registrou, o irmão Henrique, mais conhecido carinhosamente como irmão Castelo, ali em São José da Coroa Grande. Uma terra quem louva a Deus todos os dias pela honra de estar naquele berço tão importante. Os meus irmãos, os meus amigos, a minha preciosa família, que de São José em Barreiros ainda tem muitos que residem ali, e é só uma grande bênção poder fazer parte dessa grande história na minha querida cidade. Amém. Então tem muita gente lá acompanhando a gente agora, Aproveitar e manda um abraço. Certo, e eu quero enviar uma saudação de paz a todos os meus queridos irmãos ali em São José da Coroa Grande, Barreiros, toda aquela região ali do litoral sul, que está no meu coração, e eu sigo orando e eu peço oração sempre por eles, por minha vida, em nome de Jesus. O senhor falou aí da família, irmãos, são em número de quantos? Olha, eu sou filho único. Quando se fala na questão da minha mãe e meu pai, eu sou filho único. Minha avó eu tive alguns tios, então a minha avó, ela teve essa representatividade, muito grande, porque chegou um período de eu morar com ela. E vivia eu, minha avó e meu avô, porque os meus tios já casados, já tinham sua família, e eu tive essa oportunidade de ter essa base familiar, espiritual. A minha avó sempre me ensinou os valores espirituais, devoção, oração, respeito, dignidade, caráter, e eu louvo a Deus por isso. Já é um lar cristão? Já. Isso, a minha avó, ela é a veterana, E a minha mãe, ela, desde a sua juventude, inclusive foi quando ela soube da gravidez. Eu estou um pouquinho nervoso, Manassés. Em relação à gestação, foi onde
ocorreu a conversão da minha mãe, né? Então, mas minha avó já era crente, a minha avó ela já levantava a bandeira da fé dentro de casa, já o meu avô não. Meu avô ele era um homem muito conservador, no entanto não cristão. Um homem muito rígido, de um posicionamento muito forte. Eu tive alguns embates, né? Porque a minha história se iniciou com uma situação um pouco difícil. Então, minha mãe não era crente, né? Quando ela tinha seus 18 anos de idade, e o meu pai biológico, ele não assumiu, né, a paternidade naquela época. E o que ocorre é que, como naqueles tempos, né, a questão, até hoje, né, as famílias conservadoras emitem ainda esse, eu diria assim, esse resguardo, né? E meu avô pregava isso dentro de casa. Um dia que uma filha minha chega grávida aqui, eu a mato. Eu tiro tanto a vida dela quanto da criança. Então minha mãe não era crente, muito nova, desesperada. Quando soube que estava grávida, pediu ajuda, tanto ao meu pai, né? E ele disse, vamos resolver de outra forma. Houve uma tentativa de abrir mão da criança na época. E já era um trabalhar de Deus. Exato. Aí, dizendo, mago não é meu, né? Pois e assim, eu entendo, né, que minha mãe, apesar de ser levada a esse tipo de pensamento, ela agiu por um momento, né, por uma emoção. E ela buscou fazer conforme o plano entre ela e o meu pai. No entanto, não deu certo, né? Deus tinha outros planos. Nem a criança morreu e nem a mãe morreu. E minha mãe me disse que naquele dia ela esperou a morte. Ela esperou a morte, ela esperou os efeitos da medicação. No entanto, não veio. E a partir dali foi quando ela disse, eu vou aceitar a Cristo. Ela foi a um templo, aceitou a Jesus e fez um pacto. Eu não abro mão dessa criança. Eu não vou abrir mão desse meu filho. E ali começou, né? Então, desde então, minha mãe saiu de casa, teve que trabalhar em alguns lugares, na casas de famílias. Eu ficava na casa de terceiros, morando até em quintal, né, de Quer casas. dizer, não foi uma infância fácil. Não, né? foi, muito dolorosa. Bem marcada. A partir dos meus 7 anos, comecei a trabalhar, né, com a minha mãe para ter o mantimento, junto com alguns tios, que eu louvo a Deus pela vida deles, e que muito me ajudou, nos acolheu, nos deu guarida, nos deu alimentação. Conseguia, presbítero, conciliar com os estudos? Porque começou a ajudar muito novinho, 7 anos, uma criança. Era muito complicado na época, mas minha mãe sempre ela teve esse equilíbrio de incentivo, né? Então eu iria para a escola, eu me recordo, meu Manassés, que eu estudava na escola municipal, então pelo período da manhã. E à tarde, minha mãe preparava uma bandeja com coxinha, com pastel. Era só quentinha. O famoso, não, era para que eu vendesse na porta da escola. Para vender. Então, alguns amigos ficavam até constrangidos, né? Infelizmente, existem muitos preconceitos, né? Porque está trabalhando na porta da escola e etc. E Deus me dava muita coragem e me dava também uma segurança psicológica, porque para uma criança estar nessa condição não era fácil, né? E Deus foi me dando vontade de viver. Eu poderia ser o jovem mais infeliz do mundo. Revoltado. A criança mais aborrecida, né? Mais amarga, mas pelo contrário. Amém. Deus me cercava de pessoas que olhavam para mim e eu vou te adotar como filho na fé. Vou orar por você, né? E aí foi. Então a gente foi trabalhando, batalhando, até que eu tive um padrasto, né? Que não foi o meu pai que me criou, porque eu passei até, eu acho que 8, 9 anos com esse meu pai que me adotou, né? E minha mãe casou-se novamente, tive esse padrasto, então ali começou a minha pré-adolescência. Então esse padrasto, ele não se identificou comigo, né? Ele teve alguns, eu diria que pensamentos, sentimentos difíceis contra mim. Mais uma dificuldade aí para sua vida. Muita, muita. Então nessa época eu tinha as ameaças do meu avô
eu tinha as ameaças, eu quero dizer assim, a falta de afeto paterno, né? Eu não tinha um papel, ou melhor, uma imagem de pai dentro de casa. Essa referência a lhe referência, faltava. exato. Eu não tinha um irmão que me desse um apoio, um abrigo, assim, aquele negócio de... Para nortear, para ajudar. E eu louvo a Deus, irmão Manassés, que Deus ele tem as estratégias certas para cuidar das nossas emoções, do nosso coração. E apesar dessas cicatrizes, né, eu me recordo que eu já pensei em desistir muitas vezes, inclusive sair da igreja, deixar Jesus, os momentos de crise, sozinho. Uma criança, um adolescente, pensa muito nisso. E o senhor era ativo na igreja desde muito criança, ativo. de fazer parte das crianças, adolescentes? Muito. Eu fiz parte da congregação Pastor José Amaro, que era a antiga matriz, né? Hoje é uma congregação que fica na margem da cidade. E fiz parte no ciclo de oração infantil, fiz parte na união de adolescentes, porque na época era separado, né? Então existia a união de adolescentes, que era o grupo só de moças, e os Gideões, que era um grupo de jovens, de moços, de rapazes, né? Aí depois houve a união, né, de moças e rapazes, e eu me inseri nesses grupos. E sempre trabalhando, buscando a Deus, as referências da liderança, buscando a palavra, buscando a oração, devoção, compromisso com Deus. E eu tive esse privilégio de buscar, né, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais e me fortalecer em Deus. O senhor atribui isto, presbítero, este suporte que o senhor não teve de um lado, por exemplo, de um pai, de um irmão, encontrar na igreja com seus líderes espirituais, e isso lhe motivou a sonhar? Eu vi aqui no início o senhor fardado ali, era aeronáutica? Aeronáutica. O senhor vai contar um pouquinho pra gente. E o senhor já sonhava com isso? Quais eram os seus sonhos na sua adolescência? Já sonhava com uma profissão? Sim, nesse período eu tinha mais lágrimas do que sonhos, porque eu acordava na pressão, eu acordava sobre a ameaça de morte, inclusive, né, pelo esse meu padrasto que já partiu. Eu não tinha muito tempo, irmão Manassés, para ser bem exato. Eu ficava pedindo a Deus que o dia amanhecesse para sobreviver mais um dia. Eu fui expulso de casa, fui colocado, minha mãe saiu, foi visitar o pai, e esse meu padrasto me expulsou de casa. Ele pegava faca, facão, ficava, vai dormir, eu ficava naquela tensão. E um dia eu perguntei para Deus: o que é que o Senhor quer comigo? Qual é a tua direção? Porque eu olho para dentro de mim, eu vejo só aquilo que é improvável. Não tem condições. Eu não tenho pai. Eu não tenho assim, eu tenho só a minha mãe. A minha família, ela está distante. E o que é que o Senhor quer comigo? Se o Senhor falar para mim que não tem nada comigo, eu vou te entender, Senhor. Me prepara, me guarda. Esses pensamentos o senhor tinha ali na adolescência? Na adolescência, já começa a ter uma formação mais madura. Isso. E como eu escutava muitos meus líderes, eu colocava como regra de fé a vida deles. Eles falavam para mim: eu não desisti, eu não parei. Olha o que eu passei, olha o que eu sofri. Homens que marcaram sua geração com oração, com persistência. E eu dizia: Senhor, se o Senhor tem algo comigo, eu estou disponível. Mas se o Senhor não tem nada comigo, eu vou te entender, Senhor. Se o dom que o Senhor me deu foi para viver, eu estou à tua disposição, mas está doendo muito. Me prepara, me guarda. Isso vai ser bom para mim e para minha família. Nesse momento, partir para o senhor era um alívio? Era, para mim era o maior lucro. Naquele momento, sim. Mas se aproximando, presbítero, desse momento de tomar uma decisão,
Foi por acaso de seguir uma carreira militar? Foi se alistar e ficou? Como é que aconteceu isso na sua vida? Porque é uma virada, né? Isso. Então eu tive que sair do estado, eu fui para um outro estado, porque esse meu padrasto era de lá. Então, devido a esses acontecimentos, eu tomei a decisão de ir embora. Isso com morar com o meu avô, com meus 12 a 13 anos. Muito novo. Exato. E chegando na casa do meu avô, né, aquele jeitão dele, ele não era crente, mas já estava mais amolecido. Então ele me aceitou dentro de casa, mas ele ditou as regras, né? Se você vai ter que trabalhar aqui, ele cuidava de bichos, de animais, e eu me comprometi, eu vou ajudar o senhor. Eu estou aqui, então ficava eu, ele e minha avó, né? E ali surgiu uma oportunidade de trabalhar de garçom, né? A profissão que hoje eu abracei, né? Então, eu trabalhei num restaurante lá na cidade, muito conhecido, e foi quando eu conheci um pessoal, né, uma família que era militar, do Exército, inclusive, coronel, major, tinha tenente, e eles perguntaram para mim, né, o que é que eu pensava da vida. Eu dei aquela interrogação, o que é que eu penso da vida, né? Quando eu o conheci, me veio um impacto muito grande. Ora, se eles conseguiram ter uma vida digna, nobre, se esforçando, eu também posso. Eu vou estudar. Então eles me orientaram a fazer um curso. E para minha surpresa, né, eu fui surpreendido. Eles pagaram um curso preparatório para mim. Na cidade de Palmares, então eu saía de São José até Palmares todos os dias para estudar, né, fazer essa preparação para ingressar Exato. na carreira militar. Na carreira militar. Pela questão de tempo, a gente vai acelerar aqui. O senhor ingressou na aeronáutica? Exato. Era isso mesmo que o senhor queria? Sim. Se tornou um sonho, então? Se tornou, porque eu via os aviões passando, né? Eu dizia, eu quero ser mecânico de avião, né? Mas Deus não me fez um mecânico, me fez um soldado. E eu prometi com a minha própria vida honrar a Deus, honrar a minha pátria, defendê-la com a própria vida. E foi algo que muito me marcou, né? Porque as dificuldades, eu estava acima do peso na época, e quando eu cheguei lá no hospital, o agente que estava fazendo a fiscalização, ele disse, você já está reprovado, não tem o que fazer não. Mas Senhor, eu cheguei de tão longe, pode ir embora. Venha só na próxima semana para pegar a documentação. Eu entrei no ônibus, meu Manassés, mal, abatido, pálido. Já tinha lhe dispensado? Já, peguei o ônibus, ali em Biribeira, fui embora para São José, cheguei em casa, adoeci. E passei mal, final de semana, já estava no hospital da cidade, internado. No domingo, transferido para o Otávio de Freitas. Tudo que eu comia, eu vomitava, colocava para fora. E os médicos... Uma bala emocional. Mas eles identificaram um tipo de bactéria, né? E que estava provocando aquilo. E aí foi quando, na segunda-feira eu recebi alta, porque na terça eu já teria que estar aqui novamente. E para minha surpresa, quando eu retorno na terça, eu cheguei no hospital, o tenente falou, você voltou? Eu voltei, não era para vir buscar a documentação? Ele disse, pois é. O senhor já está reprovado, mas vamos fazer assim, suba na balança. Aí eu subi na balança, ele disse, essa aqui está quebrada. Vamos para outra, eu fui para outra, também ele falou que estava quebrada. Aí ele me levou para uma sala, aquela balança de peso que tem, é manual, né? Sim. Pronto. Vizinhos. Aí quando eu subi, ele disse, eu não estou acreditando. Semana passada você estava com um peso. E hoje você está com esse peso que é a medida certa de entrar, a medida limite, o peso limite. Aquela aprovação que o senhor passou Pois foi é. para perder peso. E eu saí dali sem, né? E o Espírito Santo falou comigo. Eu visitei o teu corpo Glória a Deus. para que essa aprovação fosse um sinal da minha vontade em sua vida. Agora, falando em provação, o senhor ingressou na carreira militar, mas teve um episódio que, como a gente falou no início do programa, tem coisas, né, que parece que vai dar errado e é Deus direcionando para um outro lugar. O que é que aconteceu? Foi um acidente? Queria que o senhor falasse para a gente também o que é que aconteceu lá no quartel. Eu ingressei, trabalhei
em um batalhão, depois fui para uma área mais especializada e fui trabalhar na área da garagem, como soldado. Então aquele ambiente era um ambiente de muito trabalho. Então, a gente lavava as viaturas, carros pequenos, carros grandes, e trabalhava com um tenente, que era o oficial-chefe, um encarregado, que era um sargento, e mais 2 soldados. Então, ali naquele ambiente era um processo muito difícil, porque eu era o único cristão. Então, eu tinha que chegar, ser o primeiro e o último a sair, orar escondido. Havia uma perseguição muito grande. Então, todo o peso era sobre mim, né? Dava alguma coisa errada, era o irmão. É o irmão. E aí, lá a gente trabalha com produtos industrializados. Então, os frascos são parecidos, são idênticos. E eu me recordo que eu estava lavando o carro e aí o sargento falou assim, pegue o shampoo. Só que os frascos são parecidos. A gente tem aquele hábito de pegar o frasco, abrir e fazer... Tirar para identificar. É muito típico da gente. E como os frascos são parecidos, ao invés de eu abrir o do shampoo, eu abri o do desengraxante industrial, que é um produto químico muito forte, é para lavar o motor. Então ele tira a ferrugem, ele tira a graxa do carro. Você imagina uma graxa em um ferro, é muito difícil quando se jogar água, né? Mas o desengraxante não. Colocou, negócio de minutos, ele tira tudo, limpa tudo. Então quando eu abri o produto químico puro, ele veio em direção ao meu nariz. Eu senti aquele queimou forte e afastei um pouco o nariz, mas eu senti que algo tinha inalado naquele momento. E eu também, focado no trabalho, não prestei atenção. Quando eu volto para o pátio, para estar lavando, os amigos perguntaram, o que aconteceu com o teu rosto? O senhor não tinha notado nada ainda? Esse meu lado esquerdo tinha tido uma deformação, né? O olho ficou inchado, muito vermelho. Aí eu comecei a sentir uma dor forte de cabeça e eles me socorreram para o Hospital da Força. O senhor já entendeu que foi produto ou não? Não, pior que não. Nem deu para identificar nada. Porque eu voltei para o trabalho, né? E aí quando eu cheguei no hospital, eles não tinham neurocirurgião, né? Então eu fui imediatamente transferido para o Hospital da Restauração. E fui acompanhado, fiz tomografia e acusou uma hemorragia súbita. Na verdade, o vaso ele não estourou por completo. Inclusive eu tenho até hoje esses laudos, ele não estourou, porque se assim acontecesse, havia um sangramento muito imediato para o meu cérebro, eu poderia ter uma morte encefálica, né? Mas ele só espirrou sangue na membrana. Então a membrana é uma região muito sensível, então ela iria absorver e eu ia ter grandes riscos, né? E o médico falou para mim que estava complicado. E eles disseram, vamos abrir sua cabeça, fazer aqui uma cirurgia para enxugar esse sangramento e voltar tudo ao normal. Isso foi numa quinta-feira. Então passei quinta, sexta, sábado. No sábado começou a fazer já a cirurgia eletiva, suspender a alimentação, medicação. Até então, sabia que a causa era o produto ou não? Aí sim, quando chegamos no hospital, foi quando eles investigaram. O que aconteceu? Eu me recordei, se foi o produto. O produto químico é muito forte. Ele é muito... corrosivo, né? Muito. Imagina, no metal, ele chega até derreter, imagina no cérebro, na região neurológica, né? Gera um dano muito grande. E eles identificaram, foi isso. Porque nenhuma hemorragia, ela poderia advir sem ser um impacto químico, como foi, né? E eu fiquei consciente, eu digo, meu Deus, eu vou morrer. Estou aqui, né? Naquela época o hospital já havia uma grande demanda, né? E eu fiquei internado no 5º andar da restauração e os médicos falaram, você vai fazer a cirurgia. E eu me recordo, meu Manassés, que no sábado, já umas 10 da noite, eu falo isso aqui porque estamos diante de um programa cristão, né? E aqui somos baseados pela fé e cremos em Deus, no seu poder.
E o Espírito Santo falou comigo, se desça, vá lá para a sala de trauma, a sala que eu entrei anteriormente, e desça cantando. Imagina, um sábado, que conhece a restauração sabe, né? A maior emergência no norte e nordeste do frenético país. ali, né? E eu disse assim, Senhor, minha mãe disse, vai para onde, menino? Numa hora dessa, disse, eu vou aqui porque o Espírito Santo está mandando fazer uma obra. E eu desci com o acesso, né, com o tramal, às vezes morfina, e desci. E cheguei na frente e Deus disse, cante. Eu disse, meu Deus do céu. Aí eu cantei um hino. E quase concluindo o hino, chega uma irmã, uma senhora, ela nem fala comigo, pega no meu braço e vai me puxando. Eu vou para uma enfermaria móvel e cheguei na frente, estava cheio de policiais, né? Eu fiquei curioso para saber o final dessa história. A gente vai fazer um rápido intervalo. A gente terminou o senhor descendo, cantou o hino. Pois não. Chegou uma senhora, ele levou para uma enfermaria. Uma enfermaria. A gente vai saber o que aconteceu daqui a pouco. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Lição de Vida e é muito bom ter você aqui conosco, acompanhando pela TV e também por nossas redes sociais. E hoje, com muita alegria, recebendo o presbítero Magno Rafael, contando sobre os milagres de Deus na sua vida. Bom, nós paramos na restauração, Isso. O senhor descendo, cantou o hino e chega uma pessoa, uma enfermeira? Não, era uma mãe de um paciente. Certo. Aquela irmã muito me marcou. Então ela me conduziu para essa enfermaria. Quando eu cheguei lá, estava cheio de policiais. E quando eu estava entrando, os policiais me abordaram. Eu disse, eu vou entrar aqui por quê? Eu disse, eu não sei. Estava lá na sala de trauma e cantando e a irmã me trouxe para cá. Deixa eu lhe falar uma coisa. Aqui está o homem mais procurado do estado de Pernambuco. Ele trocou tiros com a gente na madrugada, foi atingido, está todo deformado, algemado. O senhor vai entrar? Aí eu disse, agora eu estou entendendo, senhor. Aí entrei na enfermaria, a irmã tinha uma harpa, eu lembro até uma harpa verde, e começamos a cantar. Cantamos 3 hinos da harpa e naquela hora o senhor me pediu fazer o convite àquele rapaz. E ele tentou levantar a mão direita da algema, né? E não conseguiu, mas levantou a esquerda e declarou, eu quero Jesus. E aquilo muito me marcou. Saí do quarto, aquele rapaz com a mãe, né, ficou ali. E chegou o domingo, chegou a segunda, o dia da cirurgia, e colocaram o avental, colocaram a touca. Eu estava na maca, irmão Manassés, pronto para ir para o bloco cirúrgico. E o diretor da cirurgia, né, que era do setor, disse, pronto, vamos dar início às sequências das cirurgias. Ele foi liberando um a um, quando chegou na minha vaga, na minha vez, esse daqui não. Vamos fazer uma revisão com ele. Ele tira o exame e viu o que tinha, né, o diagnóstico. Mas mesmo assim ele disse, vamos fazer a revisão. Eu voltei para a tomografia e quando fez um exame, ele veio me perguntar o que tinha acontecido da noite para o dia. Ele disse, o que foi que houve? Porque a sua massa cefálica estava reduzida e o sangue poderia ir ao seu cérebro a qualquer momento. Mas de ontem para hoje a massa subiu, impediu o sangramento e não estamos identificando aqui nenhum tipo de sangramento. Você está de alta, arrume as suas malas. Já deu alta. Casa. E eu glorifiquei muito a Deus, né? Porque o que era para ser... O médico chegou a falar para mim que eu poderia perder todo o movimento do lado esquerdo. Eu poderia morrer, em primeiro lugar, depois, se não morresse, eu ia ter que ter uma sequela, uma deficiência futura, né? Mas a mão de Deus segurou. Glória a Deus. E a última palavra de Deus. Você que está assistindo, entenda isso. Quem dá a última palavra é Deus. Quem dá o último diagnóstico é Deus. E o Senhor está dizendo para você, ainda há esperança. Porque a última palavra é do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vá recebendo você aí que está acompanhando a Lição de Vida. Deus é Deus.
de milagre. E vamos falar de outro milagre que é bênção atrás de bênçãos, né? Fala um pouquinho do seu casamento, como é que tudo aconteceu, como é que Deus abençoou aí esta união. Coisa boa, viu? Vindo do interior para Recife, eu fui cooperar na área 14, Cajueiro Seco, e eu sempre dizia para Deus: Senhor, eu quero terminar os meus dias aqui. E nos 70 anos da campanha do Tempo Central, eu fui convidado porque desde que eu cheguei em Recife, né, um ano depois, eu sempre cooperei dirigindo campanha, ajudando o nosso querido pastor presidente, dirigindo campanha. E foi nessas oportunidades de trabalho que eu conheci minha esposa, né? Ela ajudava na secretaria do Coro Jovem do Tempo Central e, paralelo, também ajudava o evangelista Augusto Félix, na época, que era o dirigente, e enviaram um convite para a campanha que eu cooperava. E eu fui para os 70 anos da CETEC, e foi quando eu a conheci, né? E ali tivemos um vínculo de amizade e oramos, buscamos a Deus, a direção, e o Senhor foi fortalecendo, foi confirmando esses passos, e chegamos a um namoro, depois o noivado, né? Com muito nervoso, porque a aprovação era muito grande, mas eu digo, irmão Manassés, que para os jovens que estão nessa pretensão de casar-se, primeiro marque a data, porque depois que marca a data, acontece, né? Deus manda, né? E quando chega o período do noivado, eu acho que é o momento de mais dificuldade do jovem. As maiores tentações, as maiores dificuldades, as maiores crises, os conflitos internos, e muitos acabam, mesmo com a confirmação, a convicção de que aquilo é a vontade de Deus. E tivemos consciência, né? E Deus aprovou, então a gente noivou e casamos, e ela foi morar na área 14, saiu do Tempo Central, e depois, aproximadamente um ano e alguns meses, voltamos aqui para a área 1. Aliás, ela retorna, né? E apesar de morar sempre em Igaraçu, Cruz de Rebouças, ela sempre fez parte no Tempo Central. E conversamos com o nosso pastor e ele achou que era compreensível, né, fazermos parte aqui, porque morávamos aqui. Então, desde então, passamos a participar, né, e cooperar no Tempo Central. E logo depois veio a confirmação da gestação. Ela ficou grávida no 8º mês. Deus a tomou, a criança, né? E uma história de muito abalo, mas Deus, com a sua misericórdia, logo em seguida, 5 meses depois de enterrarmos a nossa primeira filha, Deus mandou, né, a minha filhinha, a Maria Laura, né, que é a cara do pai, Moisés. E hoje já completou 3 anos e é a nossa alegria, é o nosso presente de Deus. Ela consegue trazer harmonia, né, para o nosso lar e é o bálsamo do Senhor aos nossos corações. Estamos aqui servindo com alegria, com o nosso coração, com todo amor, né, sendo disponíveis à obra de Deus. O Senhor vive hoje o que viveu José, o Manassés, Deus faz esquecer, e vivendo o Efraim, né? É verdade. Essas bênçãos de Deus sobre a sua vida. E falando de mais uma bênção, mais um chamado, né? Que Deus também lhe chamou para ajudar o nosso pastor no Santo Ministério. Como é que foi que tudo aconteceu na sua vida, presbítero? Só voltando para o senhor entender essa questão, na minha adolescência, eu via muitos dos meus amigos que tinha um pai que era presbítero, né? Tinha um tio que era um pastor, né? E eles sempre tinham aquelas orientações. Eu digo, Senhor, nas minhas dúvidas, eu vou perguntar a quem? Eu vou falar isso aqui do meu coração para o Senhor. Eu orava nas madrugadas, colocava tudo para fora. Senhor, está aqui. E quando eu me levantava da oração, Deus me fazia sonhar. E num sonho, quem me orientava? O nosso pastor Ailton. Eu nunca tive contato, às vezes que eu vi foi no sepultamento do pastor, lá na cidade,
Então foi pouca a imagem do pastor. Geralmente quem está no interior não tem muita. Hoje já, devido às redes sociais, tem mais contato, mas na época não. Então, Deus me dava aqueles sonhos, o pastor falando comigo. Faça assim. Não faça assim. Fale assim. Glória a Deus. Obedeça. Eu via a voz do pastor nitidamente. Então, e uma vez o Senhor me falava isso, sabe? Que eu iria sair de São José e iria cooperar aqui no Templo Central. Só que para um jovem, isso aí, o Benjamin, que é um amigo meu, presbítero, saudação de paz para ele, e um dia eu disse, vamos para Recife, pegamos o ônibus, viemos a Dantas Barreto e fomos para o Templo Central. De manhã, eu disse, olha Benjamin, a gente vai dar uma saudação no púlpito do Templo Central. E a gente desceu discretamente, pedimos permissão ao zelador, era o irmão Edmário, e a gente chegou naqueles 2 batentes assim do púlpito, vai tu primeiro, Benjamin. O Senhor, meu pastor, nada me faltará, agora é a minha vez. Salmo 91, aquele que habita no escudeiro, pronto, saímos realizados. Deus cumpriu a promessa, só que depois de muitos anos, depois de uns anos, né? Não tanto assim, não, mas Deus me fez sair de São José. Eu vim para cá, casado, e cooperei como diácono, auxiliar na área 14, diácono, e vim para o Templo Central. E há quase 4 anos atrás, pela graça de Deus e a orientação do nosso pastor, fomos consagrados ao presbitério. E me veio um filme muito forte em minha memória, saber da fidelidade de Deus. E entender quando Deus fala e quando é a vontade de Deus. Nosso pastor nos fala sempre algo muito importante. Se foi Deus que falou, um dia se cumpre. É verdade. Não adianta gerar um atalho nas promessas de Deus. Se foi a voz de Deus, o tempo vai revelar o cumprimento. E vai chegar. E aqui estamos servindo, cooperando com alegria, aprendendo muito, servindo como um presbítero, servindo como um diácono, naquilo que Deus e o pastor, ele nos orientar acerca da obra de Deus. E essa experiência de vida, né, de tantos traumas, sofrimento, hoje o Senhor sabe que foi um trabalhar de Deus para o Senhor ajudar a outras pessoas também? Sim, sim. Outros jovens como o Magno lá de trás, né? Pois é, jovens que até chegaram a se decidir a desistir. Hoje, pela misericórdia, ajudamos o nosso pastor na secretaria da União de Adolescentes do Templo Central. Então, estamos cercados ali por adolescentes, né, também por alguns jovens. Eu não tenho dado orientações, mas eu tenho dado sugestões a eles, né, porque sempre vem aquelas perguntas, eu estou passando pelo que o Senhor passou. E o que eu faço? Olhe para os exemplos. Olhe para o seu pastor. Olhe para os seus líderes. Se eles conseguiram, vocês vão conseguir também. Agora, o importante é entender que eu posso sair da presença de Deus. Uma frase muito célebre que escutamos sempre aqui, irmão Manassés. Honre a Deus. Honre a Deus. Deus tira do pouco, coloca no muito. Faça a vontade de Deus. Então, quando honramos a Deus, é uma lei da semeadura recíproca, né? Então, a gente faz para Deus e Deus ele vai nos abençoar. É a vontade dele. Eu nunca vi o justo ser desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Então, jovens que estão em conflitos, estão em guerras espirituais, estão desistindo da vida, desistindo dos planos de Deus, dos sonhos de Deus, que Deus deu, que Deus entregou. Eu quero dizer para você, jovem, levante a cabeça, seja forte, corajoso, porque o que Deus iniciou em você, Ele vai concluir. Você é uma obra em construção e nenhuma obra, irmão Manassés, dura para sempre. Tem uma conclusão. E eu digo hoje aqui que aquele que iniciou a boa obra é fiel para concluir. Glória a Jesus. Bom,
Muitas emoções, né, presbítero? Muitas emoções no programa de hoje, mas as emoções não param por aqui. A gente preparou uma homenagem para o nosso convidado de hoje e você aí de casa também acompanha. Pode rodar. Olá, paz do Senhor Jesus. Meu nome é Luana. Estou aqui para falar hoje do presbítero Magno Rafael. Um pouquinho. Nos conhecemos já há alguns anos e só tenho a falar coisas boas de como ele tem sido um referencial, não só na nossa igreja, mas em família, como filho e certamente no meio dos seus também. Que o Senhor continue abençoando, cuidando, zelando. O nosso presbítero é um marco de força, de perseverança, vencendo desafios, porque a mão do nosso Deus está estendida sobre a sua vida continuamente. Através das orações, através do temor a Deus, nós temos visto o Senhor fazer coisas grandes na sua vida. E nos alegramos com isso. E desejamos que a cada dia isso cresça ainda mais. Em temor, em conhecimento, em busca ao Senhor. Não podemos deixar de ressaltar que tudo isso veio através dos ensinamentos de Deus e da sua mãe, que é uma querida, está lá conosco na Comissão de Vila Social. Deus te abençoe. Quero deixar um texto muito conhecido, mas que faz todo sentido na vida do nosso presbítero, que é Salmos 23, e o 6, que diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E é assim. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Quero neste momento fazer essa pequena homenagem a meu sobrinho Magno Rafael, presbítero da igreja. Ô Rafael, neste momento quero falar para você que você é um presente especial na nossa família. Que Deus continue, meu filho, te abençoando em tudo. Que você sempre seja esse homem sincero, levando a sua palavra e esperando a sua volta. Te amo em Cristo Jesus. Receba um abraço dessa sua tia Yolanda. Irmãos, a paz do Senhor. É com alegria e satisfação que estamos aproveitando aqui esse espaço da Rede Brasil, programa Lição de Vida, para fazer uma justa homenagem ao meu amigo presbítero Magno. Meu amigo, Deus te abençoe. Tem sido uma bênção a tua amizade na minha vida, na vida da minha família. Eu peço a Deus que continue lhe preservando, lhe ajudando. Presbítero Magno é aquele servo de Deus que a gente sempre encontra uma palavra de Deus, um conselho, uma exortação e digo mais, uma risada garantida. Tem sido uma alegria. Sempre que a ligação acontece ou que a gente se encontra ali na congregação ou para comer um lanche, tem sido uma bênção. É sempre uma alegria. Deus lhe preserve assim, presbítero. Nós estamos juntos. O senhor sabe que a gente está aqui. Conte conosco. E que Deus abençoe. Pai do Senhor a todos. Que bênção, que alegria poder estar aqui participando da lição de vida. Até porque eu vou estar falando de uma pessoa muito especial, o meu irmão, o meu amigo, o presbítero Magno. Quero deixar aqui registrado quanto a sua amizade, meu amigo. É uma bênção para a minha vida. Tu és um servo de Deus, com um testemunho inspirador, que nos fortalece e nos leva a permanecer cada vez mais firme no caminho do Senhor. Sempre com esse teu coração, disposto à obra, cheio de fé, temor a Deus, pronto a ajudar e abençoar todos que estão ao teu redor. Que Deus continue lhe guiando, lhe usando, lhe fortalecendo cada vez mais para a honra e glória do nome dele. Tu és uma bênção para o reino. Sou grato a Deus pela tua vida. Peço que Deus continue te abençoando cada vez mais. Deus abençoe. A paz do Senhor para todos os irmãos. Venho aqui agradecer pela essa oportunidade de estar aqui passando em lição de vida, para deixar uma pequena homenagem ao meu filho, presbítero Magno Rafael. Eu quero lhe dizer, filho, que você é um presente de Deus na minha vida. Primeiramente Deus, segundo você aqui na terra, para me fazer uma mãe feliz. E o que eu quero lhe dizer é que valeu a pena os processos, os sacrifícios que eu fiz para hoje eu ver
você na casa do Senhor, servindo a Ele com alegria. O que eu quero lhe dizer, que você permaneça firme e fiel na presença do Senhor e fazendo a vontade do Senhor. E que Deus te faça um instrumento para a glória dEle. O que eu quero lhe dizer é que mamãe te ama do fundo do meu coração. Cheiro, mamãe te ama. Te amo, amor. Te amo, amor. Um beijo. Um beijo. Que bênção, né? Glória a Deus. Muitas emoções, hein, presbítero? Que coisa linda, né? Passar por tudo isso e ver o que Deus tem feito na sua vida. Queremos aqui mandar saudação, né, aos queridos, a Luana Carla, que é amiga, né, a Yolanda Cabral, que é a tia, o Diácono Amorim Cristóvão, Everton Gonçalves, amigo, a Iraneide Cabral, que é sua mamãe, e a Leidiane e a Laurinha, que é o xodózinho. Que Deus abençoe a todos. Bom, a gente quer agradecer a todos que se disponibilizaram, né, para mandar esses vídeos aí pra gente. Mas chegou um momentinho, a emoção ainda não parou aqui, né? Chegou a hora da caixinha da lembrança, esse momento de resgatar as lembranças dos nossos convidados. E aí, presbítero, eu queria que o senhor, nesse momento, abrisse essa caixinha, pegasse um objeto que está aí e falasse um pouquinho dessas lembranças que estão aí. Pegue o primeiro e explique para a gente o que é que significa para a sua vida. Aqui está o teste da gravidez. Aqui eu estou ainda respirando. Realmente foi uma surpresa, né? Uma grande emoção. E eu me recordo que quando o Senhor guardou a nossa primeira filhinha, a minha esposa chegou a falar, não tenho condições de gerar novamente. Essa dor foi suficiente para que eu não gere mais. Eu fiquei com aquilo, mas entendi, aceitei. Depois de 5 meses veio essa surpresa. A bênção. Em meio às lágrimas. E parece que foi ontem, são mais de 3 anos, e Deus realizou com o desejo do nosso coração. Eu amo minha família, quero já externar a minha tia Yolanda, também a irmã Luana, que é uma amiga na família, a minha querida mamãe, a quem tanto amo, a quem tanto devo, que Deus abençoe, a minha esposa tão amada, que tanto amo, a Leidiane, né? A minha filhinha Laura, que... Olha, papai te ama muito. Glória a Deus. Tem outra aí, né? Tem outro. Essa aí é a... Essa daqui eu vou trazer essa parte. É uma foto da ultrassom. E aqui foi a foto da nossa primeira filhinha. E é muito forte lembrar. Sim. Eu sempre digo que eu fui pai, e aliás, eu sou pai de 2 filhas, né? A minha filha Maria Helena e a minha filha Maria Laura. Então, Helena me deixou, né, a essência paterna. Eu fui pai de Helena. E saímos do hospital para enterrar. 8 meses, um corpinho já grande. E muito nos marcou, né? E o médico falava e dizia assim, olha, pela a sua fisionomia, e eu estou vendo aqui na ultrassom, se parece muito com você, né? Aí Deus diz assim, eu vou repetir a dose, né? Aí veio Laurinha, que também é a cara do pai. Glória a Deus. Feliz demais por essa homenagem, feliz demais por essa recordação, que entre lágrimas Deus fez nascer a alegria, né? Deus abençoe grandemente, meu amigo. Bom, já depois de fortes emoções, né, já estamos no final do nosso programa. Nós queremos agradecer muito a participação aqui do nosso querido presbítero. Por favor, deixe suas considerações finais, em nome de Jesus. Muito bem, irmão Manassés, eu quero primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade de alguma forma, né, poder estar compartilhando da sua bondade. Também ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton, por tanto apoio, por tanta ajuda, orientação e permissão, né, de estarmos servindo, cooperando nesse santo ministério. Agradecer a sua vida, né, que desde cedo eu o acompanho. É um privilégio muito grande
comunicador que tanto me inspira, e eu louvo a Deus por essa oportunidade. É um cumprimento de promessa também estar aqui ao seu lado. Os demais que estão assistindo, quero mandar uma saudação, né, para toda a minha família, em especial a minha esposa, a minha filha, a minha mãe, minhas tias e tios, ao meu pai também, né, que Deus abençoe grandemente. E aproveito para externar a minha gratidão também, porque há alguns anos, acho que lá para o ano de 2012, eu estive aqui, né, em memória ao irmão Rossano, e hoje Deus me dá a oportunidade de retornar aqui novamente. Foi uma nostalgia muito boa e só tenho que agradecer por esta oportunidade. Deus abençoe grandemente. O senhor poderia encerrar com uma oração, presbítero? Hoje não, por sim. favor? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, no teu nome eu quero te louvar, Senhor, por tua bondade, a tua misericórdia. Muito, muito obrigado por tua bondade. Muito obrigado por esta oportunidade. Quero te louvar, Senhor, pelas vidas dos teus filhos que estão assistindo a esta programação. Pai bendito, muito agradecido, Senhor, estamos, porque o Senhor tem sustentado nossas vidas, o Senhor tem nos guardado, nos protegido, tem realizado com a tua vontade, que é boa, é perfeita, é agradável. Visita os lares, visita os jovens, visita a tua igreja, Senhor, que através, Senhor, deste testemunho, vidas possam ser alcançadas. Salva vidas para o teu reino. Opera, Senhor, conforme o teu querer. Eu te louvo por tudo, Senhor. Que tudo seja para a glória do teu santo nome. No nome bendito de Jesus, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe, presbítero. Você que chegou agora, você pode acompanhar esses e outros lições de vida, né, no YouTube da Rede Brasil Oficial, tá certo? A gente fica por aqui, esperamos você no próximo encontro. E lembre-se, a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Faz do Senhor Jesus.